Legal, legal. Eu estava falando com a Mary, Kátia, que o estudo que eu quero falar hoje é sobre coração sábio. E a gente estava pegando aqui um bate-papo, né? E falando a respeito de Salomão. De imediato estava falando de Salomão. Que Salomão chegou a um tempo na vida dele em que ele chegou à seguinte conclusão: tudo é vaidade, né? E ele escreveu o livro de Provérbios, escreveu o livro de Eclesiastes, e a gente vê muita sabedoria. Ele é um homem que alcançou um coração sábio. Eu estava falando com a Mary que a gente vê muitas pessoas, né, vivendo a vida doidado. E ou se diverte muito, ou trabalham muito, ou se dedicam a algum tipo de circunstâncias em, em excesso e não prestam atenção na vida. E a pessoa, como se estivesse passando por aqui, sem nada acontecer, né? Ela passa 20, 30 anos, daqui a pouco ela percebe que a vida passou e ela não aprendeu nada. E nós precisamos prestar atenção na vida. E eu entendo que esse estudo que nós vamos trazer aqui, ele está muito ligado a isso. Aquilo que você presta atenção na vida, as coisas começam a trazer uma mudança dentro do teu interior e te leva a um coração sábio, né? Então, só para abrir aí, né? Eu trouxe um texto que é o Salmo 90, versículo 12. Ó, vai, Rebeca. Salmo 90, versículo 12. É um texto assim curto, mas muito profundo, que fala assim: ensina-nos a enumerar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A gente está vendo um texto que o próprio autor, né, se eu não me engano é Davi, faz uma oração para o Eterno, para a luz do Eterno, pedindo para ele ensinar a enumerar os dias. Então há um segredo por aí, porque a enumeração dos dias conduz a um coração sábio. Então tem um segredo por aí, uma coisa importante. E aí, é aí que a gente vai trabalhar, é aí que a gente vai desvendar esse mistério para poder a gente prestar atenção no que vem a ser um coração sábio. Tá? Bom, a Cabala, não sei a Kátia aí como está inteirada, ela fala muito que nós estamos no mundo de Malhut. Malhut é a Terra, é o mundo físico. Tá? E que dentro do mundo físico a gente julga o tempo todo. A gente fica julgando, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Isso que está acontecendo comigo é bom. Opa, isso aqui já é mal. Né? A gente teve até um trabalho no nosso estudo ali com Yair Alon, que ele fala, eu queria que vocês ficassem uma semana sem julgar as coisas. Eu vou te falar com seriedade, é muito difícil. Porque quando eu desliguei o aparelho, já estava julgando. Né? Então a gente vive julgando o tempo todo. Por quê? Nós vivemos no mundo físico, nós vivemos no mundo de Malhut, onde a gente identifica uma coisa sendo boa ou sendo mal. Hoje mesmo a Mary contou uma experiência aqui e dali ela pode tirar um julgamento, se é bom ou mal. Isso é natural. Então nós não vamos deixar de julgar, não. É muito complicado. Mas nós precisamos ascender ao entendimento para que nós possamos mudar a nossa consciência em relação às coisas. Então a Cabala fala que nós vivemos julgando, porque nós estamos no mundo de Malhut. E que o processo da nossa vida, da nossa caminhada, precisa chegar em Biná. Biná significa entendimento. É um mundo espiritual onde você começa a compreender as coisas, onde você começa a entender que o físico
está diretamente ligado com o espiritual. Ou seja, você não julga mais assim, por fora, como isso é bom, isso é mal. Você começa a compreender, você começa a ter entendimento que o que está acontecendo tem conexão com o mundo físico e o mundo espiritual. Até aí, tudo bem? Estão entendendo? Bom, mas não fica só aí. O processo de chegar à sabedoria, nós precisamos chegar a um outro local chamado Hormá, que se chama sabedoria. Ali sim, onde nós chegamos à sabedoria, é uma sabedoria plena, onde já olhamos o outro lado, né? Quem viu aquele filme Matrix, né? Você está vendo o físico, mas você está olhando o outro lado. Você começa a compreender por que, que as coisas estão acontecendo e para que está acontecendo. Isso é fundamental para você encontrar a sabedoria. Então, o processo da nossa vida é por aí. Ok? Estamos juntos? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, então eu vou levar vocês agora a um texto que vocês devem lembrar. Vocês devem se recordar de um texto onde Josué, Caleb e mais 8 espias foram conduzidos, né, pelo Eterno, a pedido de Moisés, para ver a terra prometida, e depois eles retornaram com algum tipo de parecer. Lembram desse texto? Então eu vou ler esse texto, que está em Números 13:2. Primeiro fala assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. O Eterno falando. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Já eu espias já falando para Moisés. E verdadeiramente a terra mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos, a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ok? Então, essa passagem mostra um grupo de pessoas enviado pelo Eterno para poder, vai lá e ver a terra prometida. O relato de um grupo, ele tem uma tendência diferente do relato do Josué e de Caleb. Então, o interessante é o seguinte: todos dois foram para a mesma terra, certo? Todos dois foram para o mesmo lugar, viram as mesmas coisas. Tanto que aqui Josué, ele não contesta o relato dos espias. Eles viram a mesma coisa. Mas, no final, o posicionamento de um é de uma maneira e o posicionamento de outro é outra maneira. Ou seja, se eles viram a mesma coisa, por que o relatório é diferente? E aí eu transfiro para vocês a pergunta. Se eles viram a mesma coisa, por que é que uns tenderam a falar uma coisa e outros tenderam a outra? O que vocês me dizem? Um tipo de visão. Cada um viu de maneira diferente. As pessoas, às vezes, vê as coisas de maneira diferente. Um
entende de uma forma e o outro entende de outra. E, às vezes, por isso que tem esse tipo de confusão, de visões distorcidas. Agora, a gente, qual é a realidade de ver as coisas é que fica mais complicado, né? Qual é a verdade daquela visão? Qual é a visão certa? Uhum. Existem vários tipos de visões. Certo? Então tu entende que cada um vê de uma maneira diferente. Então, isso aí você já detectou, e é verdade, é isso mesmo. Rebeca, quer falar? Tadinha, tadinha da bichinha. Rebeca quer mamar. Ela vai Quer falar, eu mamar. quero mamar. Quer falar, Kátia? É isso mesmo, cada um vê de uma maneira mesmo. Perfeito. Bom, tudo está ligado à nossa consciência. A gente tem falado muito sobre consciência, porque a consciência é aquilo que a gente adquire na caminhada. O que a gente tem falado. O percurso da caminhada nossa, nós vamos mudando. Ontem eu achei uma coisa interessante, que o Fábio estava aqui em casa, né? Aí o Fábio e a Kessler vieram aqui nos visitar. Aí no final a gente perguntou assim, ei Fábio, e você? Como é que tá? Aí ele falou, eu sou uma metamorfose ambulante. Né? Eu lembrei do Raul Seixas, né, que falava, né? Eu só quero ser uma metamorfose ambulante. E ele falou uma coisa assim, curta, mas profunda. Porque, na verdade, é exatamente isso que reflete a nossa caminhada. O processo da nossa caminhada em direção à sabedoria é pela consciência mesmo. Então, por que um vê diferente do outro? Por causa do nível de entendimento e do nível de consciência que adquiriu perante todo o percurso da caminhada. Como eu estava falando no início, existem pessoas que estão aqui a passeio. Né? Elas estão aqui, elas estão se divertindo, elas estão até sofrendo, elas estão estudando, trabalhando, se dedicando, casando, mas só que não percebem a vida. O caminhar da vida, ele precisa ser observado com detalhes, né? Observando tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, tudo que está acontecendo e quem são as pessoas que estão ao nosso redor, para entrarmos nesse processo que a gente falou no início. Né? As pessoas ficam o tempo todo julgando isso é bom, isso é mal. Isso eu quero, porque isso é gostoso para mim. Isso eu não quero. Mas deixam de perceber aquilo que é o processo da nossa caminhada. Então, nós vemos aqui no texto dois grupos. O primeiro, ele vê o presente como algo pontual. E ele vê o seguinte, isso aqui é mal. Essa terra prometida tem gigante, essa terra prometida, ela é uma terra, embora tenha leite e mel, mane bastante coisas boas, mas no custo-benefício, isso aqui para mim é mal. Hoje isso aqui é mal. Então, existem pessoas que vivem o tempo todo trazendo o resumo da sua vida com o que está acontecendo hoje. Né? Hoje. Então, para aquele grupo, hoje eu estou vendo isso é mal, e para a minha vida isso não serve. Então, ele tem uma consciência limitada para aquilo que a luz quer mostrar. O segundo já tem uma consciência dos registros que Deus fez no passado.
Ou seja, o outro grupo, né, vamos dizer assim, José Caleb, eles já param e pensam. Peraí, existe um processo que nós passamos desde lá do Egito. E quanta coisa boa aconteceu nessa caminhada. Quanta coisa boa, quanto milagre, quantas coisas aprendemos. Então, esse grupo, que é um grupo de 2, ele já olha o passado, ele tem uma consciência de tudo que aprendeu e tudo que aconteceu e projeta para o futuro de uma forma bem diferente. Então, eles olham para a Terra Prometida e falam, bom, nós vamos entrar lá que as coisas são muito boas para a gente e vale a pena entrar lá. Então, 2 níveis de entendimento, 2 níveis de consciência. Ok? Estamos juntos? Alguma coisa a falar? Algum comentário? Não? Bom, então nós vamos caminhar para fechar e depois a gente vai conversar aqui. Fechar com vocês o raciocínio. Vamos voltar para o Salmo onde a gente iniciou. O que diz o Salmo? Lembram? Ensina a enumerar os nossos dias para alcançarmos um coração sábio. Um coração sábio. Bom, Davi está orando à luz do Eterno e falando, me ensina a enumerar os meus dias. Enumeração é uma sequência. Meus dias, eles são uma sequência. Eles não são isolados. Meus dias não são hoje é bom, amanhã é mal, hoje é bom, amanhã é mal, é mal, é mal, é mal. Eu julgo isso. Meus dias são acumulados. O bom vem para o mal vem para o bom vem para o mal vai para o mal e as coisas vão se entrelaçando. Então, os dias são cumulativos, eles não são separados. A caminhada da nossa vida, ela é um todo, né? É aquele negócio que muitos falam assim, hoje eu estou numa situação difícil, hoje eu estou num deserto. Eu estou num deserto. Sim, tu pode estar até no deserto, mas o que você ganhou no passado, na terra que manou leite e mel, você trouxe para o deserto. Ou seja, você enumera os seus dias. Os seus dias são cumulativos e a tua consciência vai mudando. Você vai olhando para trás, ainda que você esteja nos dias maus, olhando para trás e vendo quantas coisas Deus já fez, a luz de Deus já fez na tua vida. Cada passo que você deu no passado precisa ser observado para que o teu futuro seja projetado de uma maneira diferente. Ou seja, quando Josué e Caleb olhou para a Terra Prometida, ele olhou o quê? O percurso da caminhada, o que ele recebeu, as coisas que Deus já tinha feito na vida deles, as bênçãos, as dificuldades, as superações. Então, isso faz com que a gente saia do nível de desespero. Por que as pessoas ficam desesperadas? Quando as coisas não estão andando naquele momento da maneira que ela pensa. Porque ela está vendo a vida dela como um capítulo. Esse é o capítulo da minha vida. Um dia mau, um julgamento mau. Mas, na verdade, o que esse dia mau está trazendo de benefício para a minha vida? O que eu posso olhar para trás e ver
o quanto a luz já mudou na minha consciência por causa desse dia mal. E a gente vai lembrar muito bem que quando a gente olha no passado as coisas que a gente já passou, a gente vai lembrar assim, caramba, eu mudei por causa daquilo. Ok? Então, enumerar os dias significa isso. Os nossos dias precisam ser cumulativos. Isso vai nos levar a um coração sábio. Ok? Então, a caminhada é um todo, não é um capítulo em particular. Bom, a alegria, as bênçãos, a gratidão do passado não perde o valor na essência do dia presente. Diante desse presente, as coisas do passado que ocorreram não perdem o valor. Né? Então, às vezes, a gente pensa assim, caramba, eu fiz tanta coisa para Deus, eu fui, assim, me dediquei tanto para muitas coisas e hoje ainda estou vivendo um momento difícil. As coisas do passado não perdem, elas são cumulativas. Isso fez algo muito grandioso na tua consciência. Então, o que tu faz de bom não é perdido, ele é cumulativo. Não é porque você vive hoje um capítulo ruim é que a tua vida se resume a esse capítulo. E você não pode entrar em desespero por causa disso. Ok? Então, quando nós pensamos assim, que os nossos dias são enumerados, ele é um dia após o outro, e cada dia mudando a nossa consciência e fazendo a gente subir a escada espiritual, nós vamos projetar no presente algo muito mais grandioso. Nós vamos ver que o passado influencia no presente, influencia no futuro. Então as coisas vão mudando. A maneira de pensar, né? Eu gosto muito de falar isso sempre. Gente, a maneira de a gente olhar, né? Olhar as coisas. Né? Você pode olhar a vida hoje, nossa, a vida é uma porcaria. Né? A gente percebe que assim, os veículos de comunicação eles procuram enfatizar sempre o mal. Né? Se você ligar um jornal, é tudo mal. Mas a gente esquece de ver que diante da grandeza do mundo, assim, nós temos, hoje em dia tem 7 bilhões de habitantes. Aí se tem um grupo de 300 mil passando fome, esquece que tem 6 bilhões e 700 milhões vivendo uma vida razoável, vamos dizer assim. Né? Então, nós precisamos tentar olhar de uma maneira diferente o mundo. Olhar as pessoas de uma maneira diferente. Por que a gente olha nas pessoas e vê sempre as coisas ruins? Né? Por causa do nível nosso de consciência que precisa mudar. Nós precisamos olhar que uma própria pessoa ela tem uma quantidade de cumulativo de coisas boas. E que essas coisas boas precisam influenciar a tua consciência para o futuro. Influenciar a tua consciência para o presente e ver as coisas de uma maneira melhor. Ok? Bom, mesmo que o dia de hoje as coisas que vejo não são muito boas, porque sei que meus dias são enumerados, a paisagem muda. Né? Se você olha o teu dia como um dia ruim, você vai olhar, né? Por exemplo, tu acorda de manhã, tô vendo o tempo todo nublado, preto, eu não gosto nem de ouvir essa palavra, que as pessoas falam assim, hoje o dia tá feio. Aí tá o tempo, assim, escuro, querendo chover, mas na verdade isso não existe. Todos os dias são bons. Essa maneira de ver é a maneira errada, porque ontem teve um solão,
outro dia teve uma chuvisca, outro dia teve um temporal, mas todas as coisas são boas e têm propósito. Nós precisamos ver o propósito. Por que o dia está assim? Tem um propósito. Tem algo que está acontecendo no mundo espiritual, porque nós estamos vendo que as coisas estão sendo conectadas, físico com espiritual. Então, quando a gente vê de uma maneira diferente, quando a consciência muda, a paisagem também muda. Né? Por isso que a pessoa está vendo uma catástrofe na vida dela e você fala, calma, isso não é bem assim. Você vê pessoas desesperadas e você está vendo uma paisagem diferente. O futuro depende do nível de consciência do passado, de tudo que tu aprendeu. Tá? É uma consciência que sai de Malhut, passa por Binah e vai a Hormah. Ou seja, sai do mundo do julgamento, entra no mundo do entendimento, em que você discerne que as coisas físicas estão afetando o espiritual, até chegar à sabedoria, onde você tem uma consciência das coisas boas. Mundo de Mashiach. Ok? Perguntas? Falem. Debatam. Mary dormiu? Mary entrou em Hormá. Tá sem som, Mary. Dei uma cochilada assim. Braba. Hoje não foi um dia negro, não, mas foi pesado. Também não pode ser pesado, não. Eu ouvi você falar isso aí. A gente não pode comentar sobre o tempo, esse tempo escuro, que você fala que é feio, que não é muito legal, não é isso que você falou? Não, eu falo a maneira da gente ver as coisas. Porque a maneira que você... Por exemplo, você pode ver o tempo escuro e falar que é escuro sem uma crítica de coisa, de uma crítica do mal. Isso é mal. Entendeu? Você pode ver o teu dia como um dia duro, um dia pesado, mas não como algo que seja mal. Teu dia foi mal. Não, teu dia não foi mal. Os dias são enumerados, as coisas têm propósito. Então, todos os dias são bons, na verdade. A maneira que a gente enxerga as coisas, porque tudo tem propósito, se o teu dia foi de uma forma assim, tem um propósito. Ainda que o propósito não seja apenas para você, mas pode ser um propósito para o outro. E, na verdade, no mundo espiritual, um coopera com o outro. Né? A situação que você hoje mesmo contou. Pode não ter sido para você, mas pode ter sido para outros. E que faz mudança no ambiente físico. Deu para entender? Vocês estão conseguindo entender? Como assim? Não entendi. Que você falou que às vezes, né, existe um fato naquele dia que parece ser pesado ou ruim, que no caso foi uma coisa que trouxe uma confusão, né? Sim. E Mas que que... no mundo espiritual pode... Por exemplo, pegando o gancho do que você contou hoje, a respeito Uhum. do banco, né? Aquilo que aconteceu pode, a princípio, você olhar assim, como isso foi uma coisa má, mas isso pode estar colaborando no mundo espiritual para uma mudança de atitude de outras pessoas. Entende? Então, as coisas, muitas vezes, não é nem para você, mas é para o outro. Então, porque o físico... Hã? E no espiritual? Então, no espiritual é a mudança de consciência.
de outras pessoas. Isso é a mudança de consciência. Porque o que é o espiritual? É quando você capta o entendimento de binar. O espiritual é consciência. Na verdade, o mundo é uma enorme consciência. E você precisa captar a consciência do mundo espiritual. Então, quando você capta o físico com o espiritual, tu está entendendo binar. Nem sempre a gente vai conseguir. Isso aí é algo, às vezes a gente não entende, a gente vai julgar bem e mal e ponto final, e vai quebrar o pau, vai fazer uma coisa ruim, vai errar, não tem o nível de consciência para aquele fato. Mas o que a gente precisa ter na nossa vida é observar a vida. Os dias são enumerados. Cada dia tem algo a ser acrescentado. A cada dia você sobe um pouquinho da escada. Você acorda de manhã, você já tem que, assim, se preparar para um algo que possa acontecer para que você seja um colaborador do mundo espiritual e uma mudança na tua consciência. É assim que eu tenho pensado. Kátia, quer falar? Mesmo. É um pouco difícil, né, você conseguir fazer essa contagem, né, enumerar, até porque você vê que Davi, que era uma pessoa super elevada, né, ele estava orando, pedindo ao Eterno para ele fazer isso. Imagina a gente que no mundo de Malhut, vivendo, né, assim, você contar os seus dias, veja-se que é difícil, como também você ficar meia hora sem julgar. Eu acho que você consegue ficar meia hora sem julgar, mas é difícil, você tem que estar alerta, né? Assim, pensando o tempo todo, não vou julgar, não vou julgar. Aí, de repente, você fica meia hora sem julgar. Mas é porque é uma coisa que parece que faz parte da gente, a gente foi acostumado, né, dentro desse programa, parece que é um programinha, né, que tem na tua mente, que você não consegue, né, ficar sem julgar. Mas eu vi uma vez o Hieralon falando que você pode julgar positivo, né? Evitar julgar negativo. Então, assim, no caso aí de julgar que eu estou falando, até você falar mal, né? Que o julgar que ele estava dizendo é você pensar mal, né? O julgar, né? Mas aí, no caso, falar mal, em vez de falar mal, você fala bem. Aí que pode, você pode. Então, a mesma coisa, né? Você procurar pensar o lado bom, que aí você vai conseguir vencer esse hábito, né? Que é algo que é uma força que está nesse mundo aqui, né? O mundo de Malhut é mais fácil você fazer o mal do que você fazer o bem. Porque parece que tudo coopera para você fazer o mal. Hoje mesmo eu estava relendo, né? Que tem 3 desejos nossos que a gente tem que domar, manter, ter um controle, né? Que são o desejo por riqueza, o desejo por comida e o desejo por o sexo. Eu queria usar outra palavra. Então, esses 3 são os principais desejos do ser humano, né? E ele fala que o da riqueza leva você para se você focar, entrar alimentar esse desejo, o desejo da riqueza, você vai se tornar um buraco sem fundo, né? E que é muito difícil de você retornar.
Aí eu estava até falando com o Jair, né? A gente vê na política que pessoas assim, que não precisava, né, estar na situação que está hoje, na política aqui do Brasil, mas está por quê? Por causa desse buraco que ela entrou. Né? Ela desejou tanta riqueza, que começa a esquecer, né, das coisas primordiais, né? Que é você se preocupar com o outro, né? Então são esses 3 desejos que você tem que domar eles, né? Tem que manter ele em rédea ali. São esses desejos. Então é assim, alcançar esse coração sábio num mundo como é o nosso, né? E realmente eu entendi, assim, eu compreendo que realmente vale a pena, né, você enumerar, você criar esse hábito de enumerar, porque aí você realmente vai conseguir superar esse mundo aqui que nós vivemos. Porque a gente vai sempre conseguir olhar por um lado positivo, né? Eu não sei se foi com a minha irmã ou se foi com a minha sobrinha que eu falei, não, olha, eu passei coisas difíceis com a Débora e nós vencemos, nós passamos por situações de problema de saúde, né? E ela hoje está aí. Então, eu enumerei ali para ela, né? Então, não se desespere, acredite que isso vai passar. É um momento que elas estavam passando, né, de enfermidade com a minha sobrinha, né? E, então, eu enumerei, né? Então, eu procuro fazer esse exercício, mas é difícil, né? Realmente é difícil você fazer isso. Acho que tem que estar pedindo mesmo a Deus, né? Kátia, quer falar? Porque isso é uma coisa que a gente sempre, assim, muito difícil mesmo a gente deixar de julgar, né? Julgar o que é bom pra gente, o que não é. Mas realmente, quando a gente começa a olhar com esses olhos assim, de ver que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para a nossa consciência, para a mudança, né? Então, quando a gente começa realmente a olhar o nosso passado e ver tudo que nós passamos, tudo que já amadurecemos, a gente vê que realmente é como dizem, né? Aceitar que dói menos, né? Então, é isso aí, a gente começar a aceitar, não questionar, entendeu? Não reclamar, não murmurar, ver que é para o nosso crescimento, porque nós estamos aqui para nos justificarmos, né? Então, é isso aí. É difícil, não vou falar que é fácil, mas é colocar em prática, né? A cada dia pedir força, né? Entendimento e é isso aí. Maravilha. Mary, quer falar mais alguma coisa? O microfone está fechado, agora abriu. Diz também assim, né, que né, em relação ao mal, né, diz que todo mal coopera para o bem. Né? Então, eu acredito que tudo que parece ruim ou mesmo negativo na nossa vida, se a gente for buscar uma consciência, né, para outros dias, a gente vai alcançar assim, um equilíbrio melhor, até mesmo daquilo que já se passou, né, que foi ruim ou foi naquele momento, né, negativo. Por isso que, né, quando o Fábio, né, falou que ele era como é que é uma metamorfose Metamorfose ambulante. ambulante, eu acho que essa mudança é uma constância, é uma coisa constante em nossa vida, entendeu? Porque hoje você pode pensar de uma forma e outra, e daqui a algum tempo aquilo se desmoronar de uma tal forma que você vê que fala assim, não é mais isso. Eu não vejo mais assim dessa forma. E eu acho que tudo é experiência. Né? Eu estava, uma prima, uma esposa do meu primo, eu chamo de prima também, é testemunha de Jeová. Aí ela me passou um texto de um rapaz
eles eu gosto, tá, de algumas coisas que ela passa para mim, eu acho muito interessante. E ela falou que ele passou em primeiro lugar no concurso público com uma redação, e o título da redação era Qual é a sua experiência? E olha, foi assim, a redação dele foi tão profunda, que ele quis dizer que a cada dia na vida dele, ele viveu uma coisa diferente. Ele contou tudo que aconteceu na vida dele no passado e perguntou para quem fez esse tema do texto, né, do concurso público. E você, qual a sua experiência? Eu acredito que você, até hoje, você também está se perguntando, porque a vida é uma constante mudança. Entendeu? Então, ele ganhou, né, o concurso público com coisas que ele vivenciou. Eu acho que essa mudança, até mesmo de coisas ruins, né, que acontecem na nossa vida, eu acho que mais tarde a gente vai refletir, a gente vai buscar essa consciência, né, essa consciência aí que a gente fala. Eu também não sei se isso também é por causa da idade. Às vezes eu questiono muito isso, porque eu vejo pessoas, não é todas as pessoas que têm uma idade que muda, não. Tá? Eu Uhum. já vi pessoas que têm uma certa idade e continuam a mesma pessoa. Uhum. Mas é aquilo, tá vindo aqui a passeio. Não observa a vida. Não observa, é uma coisa estranha, é uma coisa, parece que atrofiou, entendeu? Agora, tem pessoas idosas que dá prazer até de você conversar, entendeu? De você conversar, como eu tinha um professor na minha faculdade, ele tinha quase 80 anos, que os alunos saíam correndo atrás dele para conversar com ele. Ele tinha uma cabeça, uma experiência de vida, ele passava uma coisa boa, né? E gostava de viver a vida ali entre os jovens e está sempre aprendendo, porque ele falou que quando ele estava em sala de aula, ele aprendia, né? A humildade dele, né? Que ele falou que ele estava sempre aprendendo, e foi como eu falei hoje, né, para você. Eu acho que até mesmo a pessoa idosa, ela quer aprender mais. Ela já conhece, ela passa aquilo que ela já teve a experiência, mas ela também está sempre querendo aprender alguma coisa, até mesmo com um jovem, com uma criança, entendeu? A minha mãe adora ver uma criança. Eu acho que a pessoa idosa, quando vê uma criança, eu não sei o que passa na cabeça. Eu acredito que o que passa na cabeça é uma coisa nova, né? É uma coisa, eu não sei te explicar, mas até mesmo a pessoa idosa eu já vi que tem muito para passar para a gente também. Uhum. Eu tenho a impressão que o aprendizado é a verdadeira luz. É essa que solidifica. É essa que fica lá dentro. E a gente, às vezes, corre muito atrás de Deus da maneira religiosa, mas, na verdade, Deus é a luz que nos faz mudar a nossa consciência. Cada dia que tu aprende um pouco, você está aprendendo Deus dentro de você. Porque você alcançou o entendimento de um mundo superior. Então, lembra que a gente falou num estudo atrás que nós somos sempre cegos? Então, eu acho isso muito, muito, muito real. Nós enxergamos a escada que estamos para baixo, o que passamos, e conseguimos ver outras pessoas em degraus que já passamos. Mas para cima, nós somos cegos. Tem gente muito mais à frente de nós. Tem gente que tem uma consciência incrível. Então, nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos buscar cada vez mais a verdade, porque eu acho que a verdade não tem fim, não. A verdade é tudo que muda. Cada dia é uma verdade.
ela vai se encaixando dentro da tua vida e vai fazendo você mudar, vai fazendo você ter atitudes diferentes, né? Quando eu vejo, assim, me faz muito pensar, né, quando eu vejo algumas reportagens do povo japonês, uma pessoa falando assim, lá no Japão não tem lixo, né? E eu fico passando pelas ruas aí, eu vejo, né, a necessidade de ter um caminhão da Colômbia, a necessidade de ter muito lixo, saco de lixo e mais sacos. Mas a consciência que o japonês criou a respeito disso é tão forte, né, Sim. que é incrível. Não É tem, eles mesmo que fazem a limpeza. não tem nem Colômbia, não tem E a isso. limpeza, acho que Então, não tem nada. tem gente muito mais à frente de nós. Nós precisamos criar uma consciência e crescer cada vez mais. E eu acho que está muito ligado mundo físico e mundo espiritual nisso. Bom, legal, gente. Eu acho que foi legal a gente debater isso aí, tá? Eu gostei desse final aí que você falou, sabe? Esse negócio aí de, poxa, achei, agora não vou conseguir, né, falar exatamente como você falou, mas é exatamente o que eu penso em relação ao físico, espiritual, consciência, entendeu? Isso tudo é finalzinho, talvez só assistindo novamente a aula para saber exatamente o que você falou. Mas eu concordo. Eu acho que é uma coisa de consciência mesmo no nosso dia a dia. Mais Sim, ou menos, cara. Agora eu não vou lembrar como você sim. disse. Nós vamos ver que no final nós estamos enumerando os dias. É bem por aí. Bom, gente, legal, né? Foi bom Boa estar com semana vocês. para vocês.